Olá, é com muita alegria que eu me dirijo aqui a vocês, é, enfim, dentro desse módulo ligado a temporalidades, memória, né, história. E, primeiramente, eu quero é, felicitar e desejar vida longa à casa Sueli Carneiro, não é? Quero agradecer imenso a Bianca Santana e a Gaia, não é? Pelo convite tão generoso e dizer que é uma alegria que nós estejamos juntos, né? Para que pensemos o pensamento, para que pratiquemos, né, efetivamente, de modo indissociável, esses outros modos e possibilidades de experienciar o que seja viver. Né? E a propósito de se pensar, se refletir acerca de temporalidades, de memória, né? Eu queria, primeiramente, convidar todos para que entremos, talvez, noutra possibilidade de experienciarmos, né, essas dimensões mesmo de temporalidade. Né? E aqui eu me valho, me auxilio de cosmologias Banto, e de modo mais ativo, a cosmologia dos Bakongo, a cosmologia sobre a qual me debrucei, né, e venho me debruçando ao longo de alguns anos. Né? E nesse processo de aprendizado, de estabelecimento de relação com a cosmologia dos Bakongo, né, é interessante se perceber que a encruzilhada, a Yoa, ou como se diz na língua Kikongo, essa língua tão importante para o português brasileiro, em Pambuanzila, não é? Na língua Quimbundo, língua irmã do Kikongo, se diz Pambuingila, não é? Que palavras que dão origem a essa entidade tão presente em práticas espirituais negras no Brasil, né? Pombagira, encruzilhada, portanto. Essa encruzilhada que, de algum modo, inscreve uma gramática de interpretação de mundo, né? E necessariamente de interpretação de ciclos e circuitos temporais, né? Ela, na sua tétrade, né? Nos seus marcos, né? Com seus quadrantes, nos fala sobre Mussone, que estaria aqui embaixo, né? Kala, que é quando os entes, né, despontam, também fala-nos de um zênite, do cume das coisas, não é? Em Tukula, e nos fala também do pôr do sol, do ocaso das coisas em Luvemba. Não é? Do mesmo modo, e aqui eu começo por falar sobre as poéticas de Ntango, essa mesma palavra que designa tempo em Kikongo e sol, né? Sobre as poéticas desse tempo-sol, seguindo também esses marcos. Né? Portanto, aquilo que não se deu a sentir, que não se deu a ver, né, propriamente, que se encontra talvez na instância do desconhecido, do insondável, né, como é Mussone, e aqui a gente tem como marco temporal Ding Ding, né? Depois o que desponta como Kala, não é? No cosmograma Congo, Kala em Kikongo,
designa literalmente ser, mas o ser de modo verbal, né? Mas ser também enquanto viver, ser, viver e morar são o mesmo. Né? Então, esse Kala é, em termos horários, e aqui não entendamos hora como algo constituído matematicamente, né, por 60 minutos, etc., mas hora como um colo, um código, uma demarcação, uma inscrição a partir de uma certa interpretação do tempo e dos seus circuitos, né? Então, em termos temporais, a gente tem aqui em Seluca, que é justamente esse despontar do Sol, não é? Inaugurando um novo dia, né? Inaugurando essas outras vestimentas apresentadas pelo mundo natureza, né? Pelo mundo vida, com uma certa presença mais evidente do Sol. Depois, o zênite, que na gramática do cosmograma, não é Tukula. Em termos horários, a gente tem Kunda, né? Ou Intanguambata, né? Portanto, um tempo de condução, que é o meio-dia dos entes, né? O meio-dia das coisas, o meio-dia das existências, né? Um momento profícuo de grande expressão solar, né? Sobre a experiência vital. Né? Depois de Kunda, ou em termos da gramática do cosmograma Tukula, né? A gente tem, portanto, o pôr do sol das coisas, o ocaso, né? Das coisas, em Indimina, como se diz em Kikongo, Luvemba, né? Ali na gramática geral do cosmograma, que tem esse radical Vemba, que designa agrisalhar-se, não é? Tornar-se grisalha, grisalho. E em termos horários, Indimina, quando, portanto, o Sol mergulha em Kalunga. Né? E aqui a gente pode desdobrar as diversas invocações que esse termo experiência nos pode trazer, Kalunga. Né? O mergulho, portanto, do Sol em Kalunga, nessa linha horizontal, não é? Que nos fala, nos informa e nos envolve de dimensões plurais, não é? De existência. Não é? Então, nesse sentido, esse Templo-Sol e suas poéticas, né, nos dizem sobre, aqui recapitulando, o que não se dá a perceber, o que desponta, o que chega ao seu cume e o que se despe de certa dimensão de materialidade, ou de uma certa dimensão de evidência, né, para, de novo e de modo novo, né, integrar-se ao que não se sabe. Né? Então é como se os entes existentes aqui nesse sistema solar, portanto, o sistema regido por Intango, né, por este Sol, fossem também pequenos sóis que abrigassem na sua experiência vital o que não se desvela, né? O que se apresenta, o que atinge o seu ponto, né, mais profícuo, né? E o que se despede, né, de uma certa integridade material já visitada, né? E, portanto, se transmuta em algo que não se pode apreender de novo, né? Com as mãos, com as percepções, né? Etc. Né? Vejam,
Esse circuito, né, que nos fala sobre essa instância, aí essa interpretação de temporalidade, né, também não nos apresenta uma interpretação possível de experiências no mundo, ao mesmo tempo de modo compartimentado. Né? Quando se fala de Mussone, Kala, Tukula, Luvemba, ou em termos horários, né? Ding Ding, Inseluca, Kunda, Indimina, né? E depois a gente pode desdobrar um pouco mais todas essas, um pouco desses termos frequência, né? Aqui não se quer estabelecer uma segmentação, né? Uma separação entre essas instâncias. Né? Um marco de temporalidade, né? Que é uma inscrição de uma poética interpretativa do mundo, né? Ele evidentemente também está necessariamente ligado aos outros marcos. Né? O que é o zênite de alguma coisa pode ser o fim reinício de outra, né? O início de outra, o despontar de outra, e assim sucessivamente. Né? Portanto, nesse sentido, se a gente vai para uma certa interpretação em termos temporais, né? Trazer os biombos lineares que separam as nossas experiências entre passado, presente e futuro não faz qualquer sentido. Né? Aqui, se me permitem, eu queria falar um pouco, trazer aqui como adendo, né? Falar um pouco dessa perspectiva linear de temporalidade que nos chega tão forte sempre a uma certa perspectiva geral de mundo, né, sob influência do Euro-Ocidente, né, sobretudo do Euro-Ocidente pós-cartesiano. Né? E nessa direção, primeiro, esse pensador que inaugura o pensamento moderno, né, nos apresenta também uma separação que não faz qualquer sentido para outras cosmologias, e aqui me atenho a cosmologias negro-africanas, né, afrodiaspóricas e especificamente aquelas fortemente assentadas em pensares banto, né, de tronco linguístico banto, né, a partir de povos que têm como tronco linguístico que se passa a designar desde o século XIX como o banto. Né? Não faz qualquer sentido a gente pensar em passado, presente e futuro como se fossem tempos estanques. E aí Descartes ele estabelece uma primeira segmentação aqui fundamental para o pensamento ocidental, que é também entre sujeito pensante, coisa pensante, né? Como se diz em latim, né? Res cogitans e res extensa, né? A coisa extensa. Né? Coisa extensa e externa, enfim. Né? Depois, num outro momento, né, com Francis Bacon, a gente tem uma separação aí entre, a partir desse sujeito pensante, né, entre esse sujeito pensante, pessoa necessariamente, e o que seja natureza, né, numa relação subjetivo-objetiva que encarna uma ideia de manipulação dessa natureza. Né? E, enfim,
todas as engrenagens que vêm disso, o próprio pensamento positivista, né, de Comte, etc., todas as engrenagens que vêm a partir disso de algum modo, regem, né, uma parte significativa das relações que estabelecemos com o mundo, com as pessoas, etc., né, conosco, né, com a linguagem, com as linguagens, né, e, claro, com o tempo, com as temporalidades, com a vida, com a morte, etc., né. Aqui, eu falo, de algum modo, a partir de uma tradução de certas perspectivas apresentadas pela cosmologia dos Bakongo, né? E aí a presença, vejam, Kalunga também significa presença, né? É justamente esse princípio transformativo da própria experiência de se viver, né? Vida que vem a partir da vida, e que, de algum modo, sempre introduz presenças, né? Presenças que se tornarão ausências a partir das quais florescerão presenças, né? Sempre na dinâmica das relações, né? Então, a gente vivenciar o mundo, as relações e as temporalidades a partir do que seja presença Kalunga, né? Nos pode levar, somente a partir desse lugar, né, a territórios e dimensões de temporalidade precedentes a essa presença instante, né? E nos pode, claro, despontar, né? Nos pode levar à movimentação de ressonâncias ao que iminentemente chegará, né? Então, não se trata de passado, presente e futuro, né? Se trata de presença cujo diâmetro, não é? Se pode relacionar com precedências, né? E com ressonâncias para o que chegará, né? Ou seja, o que se tem aventado teoricamente como ancestralidade, né, esses últimos anos no Brasil e de modo bastante relacionado às práticas e cultivos negros, né, na diáspora e na diáspora afro-brasileira, mas não só, né, ganha sentido se ligada, né, às ativações presentes, né? Justamente a invocação de determinadas frequências agora, um determinado cântico, um determinado toque, né, por exemplo, cântico que talvez, em outro momento, tenha sido performado, né, por pessoas, entidades, situações precedentes, né, a invocação presente desse cântico é que faz com que visitemos de modo simultâneo, né, o instante que demanda, não é, essa performance no átimo aberto, né, de agora, esse que escapa à apreensão nas mãos, não é? Então, é isso que dá sentido ao fato de visitarmos, né, de modo ativo o que nos precedeu, e é isso que nos permite, de algum modo, movimentar, não é,
vibrações, para usar uma expressão cara aos Bakongo, né? Vibrações, reverberações, radiações, ondas, né? Para o que a gente ainda não sabe, né? Entende? Então, sempre me parece que a abertura oportunizada pelo instante presente, né, de modo difuso, né, sempre movimenta o que está noutros espaços-tempos, né? Numa movimentação precedente, numa movimentação sucedânea, né? De modo que presença, né, é isso, é algo cujo raio de alcance, né, está sempre relacionado a outras camadas, né, outras experiências, né? Então, aí, nesse sentido, quando a gente fala, portanto, de memória, e aqui, mais uma vez, a partir da língua Kikongo, né? Memória é intima, né? Intima é coração, né? O coração é justamente essa força orgânica, né? Que somente pode pulsar no instante, né? E em que pese o fato de essa pulsação parecer ser contínua e ao mesmo tempo necessitar sê-lo, claro, né? Numa certa instância, ela é sempre a inauguração de alguma coisa que não havia acontecido. Vejam bem, se a pulsação do coração referir-se somente ao que passou, o instante inaugural, que é principalmente o instante que assegura, né, a vida agora, né, ele não acontece. E se a pulsação projetar-se para o que ainda virá, né, a presença fundamental para que a vida aconteça, ela também não se dá, né? Então, cada pulsação do coração é sempre, né, está numa dinâmica da repetição do irrepetido, né? É como a inauguração do sol a cada dia, né? Parece que ele repete alguma coisa, mas é sempre um rito, né? Sempre inaugural, é um rito sempre de começo de alguma coisa, né? O coração, assim como o sol que rompe, né, as vestes de negrura da natureza, né, de uma madrugada que tem as suas outras poéticas, né, uma madrugada de sol não evidente, não é sol não existente, é sol não evidente, né? Do mesmo modo que o coração, né, ele sempre, a cada instante de pulsação, né, ele inventa a vida, né, sustentando-a, né? Se deixar de bater, deixa de acontecer a vida. Se o sol deixar de nascer, e nesse sentido é isso que acontece, ele nasce, né, e faz nascer, deixa de existir a vida, né? De modo inventivo, de modo que nunca aconteceu. Ao mesmo tempo, é um rito que se repete numa cinética
do que os bacongos chamariam de dingo-dingo, né? Processo de processo, de processo, de processo, no fundo, na chave do transmutativo, né? De uma coisa que se transmuta noutra, que se transmuta noutra, etc, etc. Né? Então, memória aqui não é lembrança. Né? Memória é registro de uma confluência, uma encruzilhada de temporalidades, né? De experiências, a partir dessa presença dilatada. Não é o registro de alguma coisa que aconteceu e pronto, e que se deu lá, e aí a gente pode se reportar a essa coisa que se deu como algo ali esgotado. Memória aqui é presença. Só que essa presença, como eu dizia, ela tem um largo diâmetro, né? Que se comunica, inclusive, com o que nos antecedeu. Né? Porque antecedência não é passado. Muito menos esse passado aí no particípio, né? Não só o passado substantivo. Né? Não é, portanto, o que está passado. Né? Antecedência, né? São as diversas radiações dessa presença dilatada, complexa, né? Com muitas camadas, com muitos cruzamentos, combinações, né? Articulações possíveis. Né? Então, vejam, quando alguém quer no congado, reinado, nos maracatus, nos candomblés, nas umbandas, nos sambas, né? Quando alguém gira, traz as suas quebras no corpo, né? Performa palavras, frequências, ideofones, ou seja, sonoridades que expressam ideias, né? Conceitos, imagens, né? E isso, de algum modo, já passou por corpos precedentes, já com pés anteriores, né? Sentiu a textura, né? de terras outras, né? Mesmo de terras de África, né? Que não estão aqui, mas que de algum modo se comunicam, né? Por meio dessas escritas performativas, como dirá esse Abairobi, dos corpos, né? Numa outra experiência de territorialidade, né? Pós-sequestro escravagista, né? Quando, enfim, o que acontece por meio dessas manifestações, sobretudo coletivas, né? É justamente a integração entre essas experiências de temporalidade, né? E a não separação também, né? Entre o que seja uma certa ideia de subjetividade, de singularidade da pessoa, né? E tudo aquilo que se passa na experiência da vida, né? Vocês vejam que alguém, uma pessoa, né, que está aqui hoje, né, carrega o DNA, né, de quem precedeu. Né? E aí, esse DNA não é uma coisa do passado. Ele é ativado agora. E ele, de algum modo, né, tem como semente a promessa da mobilização de ressonâncias que virão. Não necessariamente somente sob o ponto de vista biológico. Né? Mas esse DNA que circula nesse corpo presente também pode ir adiante,
né? A partir da construção de uma obra, né? Que não se restringe às combinações biológicas, né? Então, vejam que o que veio, né, de outras entidades que biologicamente, né, puderam formar, né, uma pessoa presença, né, isso necessariamente movimenta temporalidades distintas, né, espaços distintos de acontecimento, né. E memória é sempre essa ativação, né, do que acontece, do que floresce, do que se dá agora, do que se dá nesse instante, né? A partir desse cruzamento, dessa encruzilhada, né, trazida pelo Dikenga de Akongo, o cosmograma Congo, né, a gente tem no meio dessa encruzilhada, quer dizer, portanto, disso que é a horizontalidade da experiência no mundo e a verticalidade que diz respeito à nossa incidência singular, né, diante da horizontalidade coletiva, né, e o que está em jogo nessa nossa vida é justamente a relação, né, entre essa horizontalidade e essa verticalidade, né. Vejam que no meio, no ponto de cruzamento, na interpretação do cosmograma, há justamente uma códia, uma espiral ou ingongo, né, uma espiral, um caracol, né, que se desenrola e que nos mostra, né, nos mostra o giro que produzirá as poéticas da vida à morte, né? Ou seja, aqui a espiral não repete matematicamente os eventos, né? A sua figuração é sempre propositiva. Tem alguma coisa que não foi dada, tem alguma coisa que não foi dita, né? E somente a presença presente, né, pode trazer alguma coisa que ainda não foi dada, né? Essa espiral também tem, talvez na sua fonte, e aí eu não quero trazer aqui dentro da perspectiva de um começo, né, porque a ideia de um começo pontual, singular, nos leva a uma linearidade que não está em questão aqui, né? Que não está, que de algum modo não faz parte desse conjunto de experiências, né? A gente, aliás, tem que sair do plano de uma certa ideia universal do que sejam os tempos, do que sejam as experiências de espacialidade, de territorialidade, né, do que seja uma certa ideia de humano, de humanidade, né? Não nos esqueçamos de que essa é uma narrativa colocada no centro da roda do mundo como à custa de violência, brutalidade, obliteração, sobreposição, né, em relação a outras possibilidades, outros construtos cosmológicos, né, inclusive muito mais antigos do que esses euro-ocidentais que por meio justamente da brutalidade se impôs sob a ideia do universal, né, que vem do uno, né, e que não aceita, aqui para lembrar Glissant, né, a poética do universo. Vejam bem que
essa fonte que a espiral trespassa, né? Ela é ao mesmo tempo, está no centro, né? Também, né? Vocês vejam que tem um ponto aqui e em torno do qual a bobina das existências, né? Como dirá o pensador Gonseco Foucault, se desenrola, né? Esse centro aqui, essa fonte, ela não é uma fonte transparente e alina que se dá a conhecer. Né? Assim como o buraco negro, que provavelmente está ali no meio da galáxia e que a deixa nesse formato espiralado também, né? É o que não se conhece. Né? Para onde talvez essa figuração espiral ruma e, de algum modo, o que ela atravessa para uma certa instância de manifestação. Né? Ou seja, de algum modo, essa articulação entre temporalidades, né, que nos oferecem uma manifestação de precedências a partir da ativação presente, né, e uma certa perspectiva de ressonâncias a partir de uma ativação presente, né, de algum modo essa articulação ela não se entrega, né? Existe algo que a gente não apreende, né, nessa articulação, porque isso faz parte do próprio da própria cinética da vida, né? Assim como a morte não se dá, né? E necessariamente como pausa, né, faz parte da cinética de existir, né? Kalunga, essa força a que me referi aqui no início da nossa conversa, é a força que transbordou o vazio. Kalunga ou Alungambung. Né? No entanto, isso não significa que primeiro veio o vazio e depois veio o Kalunga. Né? Ou seja, não significa que se trata aqui de uma conceituação ex nihilo, né? A partir do nada. Isso nos pode oferendar a possibilidade poética de que interpretemos, né, os florescimentos e desaparecimentos que constituem, né, a experiência de viver, de existir, né, na chave da relação entre o que não se sabe, o que não se sonda, o imperscrutável, né, e aquilo que floresce. Né? E que a partir dessa relação, não do que veio primeiro, né, mas a partir dessa articulação, dessa interação, temos outras engrenagens. Engrenagens que sempre também se fazem constituir pelos seus espaços vazios. Né? Assim como as matérias, né, que se constituem por espaços vazios, por vãos. Né? E assim como a vida, claro, como eu dizia, que se constitui por mortes, por pausas, por vãos, né? Por buracos negros. Né? É por isso que a instância do insondável, de Musone, do ding-ding, portanto, a madrugada das coisas, ding vem de Dingalala em Kikongo, ou seja, o parar, né? É por isso que está ali a ocupar um lugar importante na interpretação do que seja mundo, né? Entre os Bakongo. O que não se conhece, o que não se sabe, né? Também ali está, né?
E porque a experiência vital ah, necessariamente se situa a partir daquilo que a gente não visita de modo reconhecido, né? Aquilo que não está nas nossas dimensões de compreensão, aquilo que para se de algum modo, não sei se seria esse bem o verbo, né? Para se conhecer, né? Para se presenciar, né? É necessário deixar de ser, né? Pelo menos de um determinado modo, né? E aí é por isso também que nas interpretações horárias, né, dos Bakongo, esse tempo que é a madrugada das coisas, e que é Mussone, né, que é quando a natureza se veste de negrura, né, para nos oferecer todas as possibilidades poéticas, o registro semente, o registro potencial para todas as possibilidades poéticas, porque quando o sol inaugurar o dia, né, o dia pode ser qualquer coisa, mas ele só o pode ser porque se vestiu de negror, né? E Mussone é essa explosão possível, né, para o que seja existir, né? É por isso também que Ding Ding, que é a madrugada das coisas, né? E que, como eu dizia, vem de Dingalala, é paragem, tem um outro nome também em Kikongo que é justamente em Dingwansi, né? Que é literalmente buscar o mundo, né? Ou seja, é o período em que se busca o mundo sem corpo, né? Em que de algum modo se deixa de ser numa certa instância para se experienciar, morar no mundo de outro modo, né? Aí tem também o que os Bakongo e a sistematização do pensador Bunseki Fukiao nos traz, né? que que são as zonas de mediação das experiências de temporalidade, né? A inauguração do Sol a cada dia, para que cada dia seja, é uma instância de mediação, né? Porque o Sol traz ao mundo também, ao mesmo tempo, tudo o que foi mistério antes, né? E quando ele mergulha em Calunga, que também é mar-oceano, né? Quando ele mergulha nas águas transformativas de Calunga, né? ele leva, né? ele leva toda a casca e todo o corpo do dia para isso que não se conhece de modo evidente, né? Para isso que não se conhece até se ser de outro modo, né? Até se morar de outro modo, né? É também uma outra hora de mediação, né? O pôr do sol. Na inauguração do sol, para apresentar, né, uma nova poética disso que se chama de natureza, né, e que evidentemente não se separa de nada disso que se compreende como cultura, que é uma cisão fortemente moderna, né, e que, enfim, é muito distante dessas cosmologias aqui evocadas, né. É, é curioso porque esse sol que vai inaugurar e nos apresentar
esse dia, né? Ele, se vocês notarem bem, antes de ele propriamente realizar o seu feito processo, né? Há um canto estético dos pássaros, né? Para esse dia que se inaugura. Né? Vejam, não é o canto dos pássaros, o canto da reprodução, para a reprodução, nem o canto do alimento, nem o canto do perigo. Né? É o canto para o começo dessa nova poética. Né? Então, vejam, a partir disso, é exatamente o que eu deixaria aqui como questão, né? Que tipo de experiência a gente pode ter com o que se deu a conhecer como temporalidade, né? Como o tempo, o passar das coisas, dos fatos, tempo como acontecimento, né? O tempo como lugar de acontecimento. Né? E aqui é importante também a gente repensar a própria separação entre tempo e espaço. Né? Já houve, de algum modo, no Ocidente, pelo menos por meio da física, uma certa integração entre tempo e espaço, depois dos ensaios de 1905 aí, de Albert Einstein, né, a teoria da relatividade, etc. Né? Mas, milenarmente, civilizações como a dos Bakongo, não exclusivamente, mas essa como a dos Bakongo, já nos mostra que também se trata de uma separação que não faz tanto sentido. Porque tempo é acontecimento. Tá? E aí, vejam que escavar e remover, né, um pouco de terra de um espaço para o outro, por exemplo, é tempo e é espaço. Ir, movimentar-se, né? Caminhar na horizontalidade do mundo, e os Bakongo dizem, por meio do seu pensar, né, que pessoas são entidades caminhantes no mundo, né, e esse caminhar, evidentemente, não é e não precisa ser literal, né? Caminhar na horizontalidade do mundo é experienciar de diversas formas esses atravessamentos que a nossa singularidade deixa no mundo e que ela de que ela se constitui, né? A partir do que seja mundo, né? Então vejam, essas entidades caminhantes, por exemplo, que são as pessoas, né? E que não são as entidades mais importantes do mundo e da vida, né? É importante também que se diga isso. Né? Experiência, caminhar é experienciar o tempo. Né? Estar no espaço, ocupar, portanto, né? Ter uma certa, sorver uma certa volumetria é também estar no tempo. Né? Tempo como lugar, né? Espaço como possibilidade de passagem também dos fatos. Né? Aqui, a experiência territorial, e aqui de espaço para território, né,
no sentido de que o território exigiria uma demarcação, né? Então, uma demarcação trazida, né, pelas marcas dos próprios acontecimentos temporais, né? A experiência territorial é justamente a que assenta, né, as passagens e inscrições do tempo, né? Então, essa distinção não dá para existir. Né? Bom, eu queria trazer aqui, nesse primeiro momento, algumas dessas reflexões, não é, para que pensemos juntas, juntos, juntos, e para que desdobremos mais, né, daqui a pouco, tá bom? Eu quero agradecer imenso a vocês pela atenção. Queria muito que vocês anotassem, trouxessem questões, outras provocações, né? Enfim, e aí a gente se encontra em breve, tá bom? Muito obrigado, deixo aqui um grande abraço e até daqui a pouco. E viva o tempo!